O que aconteceria com esse lugar se houvessem 10 pessoas cheias do Espírito Santo? Para pensar. Reflete nisso. Aí você já deve estar se perguntando assim, mas eu estou aqui e eu estou cheio do Espírito Santo. Existem níveis de entrega, amém? A palavra fala daquele que entra com a água até os tornozelos, os joelhos, não é? Não fala isso? E daquele que mergulha de uma vez por todas, amém? Quem sabe nadar? Levanta a mão. Eu não sei nadar. Eu fui fazer uma viagem com a família em dezembro e eu fui testar a minha saúde numa piscina com água mais ou menos até aqui, assim, no queixo. E fui nadar cachorrinho. Não, cachorrinho não, braçada. Aí tentei, bracei e dei um golão de água. E fiquei tossindo, as pessoas ficaram me olhando e eu não conseguia firmar os pés no chão e quase me afoguei. Nadei acho que uns 5 metros e achei que tinha nadado 50. Né? Falei, olha, fui muito bem nesse nado, mas na verdade eu tinha sido muito pouco, né? Para a distância que eu queria ter feito. Eu pensei que eu estava preparado, eu pensei que eu tinha preparo, eu pensei que eu estava bem. Na verdade, o meu cérebro acreditava que eu podia chegar até o fim da piscina, mas o meu corpo dizia outra coisa. Amém? Às vezes você estar cheio do Espírito Santo também é assim. Você vai... Quem aqui já foi orar por alguém e se sentiu com medo de orar por cura? Eu sei que ninguém... Ai, o pastor é sincero. Eu já fui orar e me senti intimidado, porque você está orando para uma pessoa que tem câncer. E a cura não acontece e aquilo parece que vem te amassar. A tua fé não vale nada. O diabo já começa, aí seu fracote. Que palavra que você prega, que evangelho você vive? Faz sentido para você isso? Não é assim? Vai orar para alguém com gripe, você sente a mesma coisa. Quem aqui já expulsou um demônio? 2, 3 demônios, 10, olha lá, um monte. Tá lá o demônio, uma vez fui expulsar um demônio na célula, a irmãzinha caiu e eu fiquei assim, foi a primeira vez, né? E o demônio que já quis falar uns negócios, eu já nem quis conversa. Ele, sai daqui em nome de Jesus. Ele saiu. Glória a Deus, senti até melhor aquele dia. Né? Se sente bem assim. Mas irmãos, é tão bom quando você vai orar por alguém e acontece alguma coisa. É tão bom quando você chama a presença de Deus e a presença de Deus vem de verdade. Não é assim? No momento do louvor aqui, quero ser como criança. Irmãos, eu senti muita presença de Deus aqui. Depois que Ele cresça e eu diminua, mais ainda, irmãos. Mas será que isso é tudo? Será que isso é tudo? Será que isso é tudo que Deus quer? É o plano de Deus, é o propósito de Deus para aquele que está cheio do Espírito Santo? Você precisa olhar para dentro de você e eu preciso olhar para dentro de mim. E eu preciso entender o quanto eu estou ou não cheio do Espírito Santo. Mas existem coisas que acontecem, frutos, resultados, que vão definir se nós estamos sim cheios do Espírito Santo. Amém? Talvez nós possamos estar convencidos. O que nos traz aqui à casa do Senhor muitas vezes é o convencimento. Você crê, amém? Você tem fé, vou lá porque eu creio em Jesus. Mas às vezes você está convencido e não está convertido. E isso faz toda a diferença. Amém? O Espírito Santo, ele não habita numa casa suja. O Espírito Santo não pode ocupar uma casa onde tem bagunça. Amém? Uma outra coisa. Aquele quarto da bagunça do coração, às vezes é o quarto que a gente não deixa ele entrar. Como o Espírito Santo vai encher você de forma completa, se você não abre todos os espaços do teu coração para Ele? Amém? Vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Diga amém.
Então ore agora, fala: Espírito Santo. Você não olha para mim, você fecha o teu olho e fala: Espírito Santo, com fé, nessa noite, mexe com o meu coração, mexe com as minhas intenções e me transforma, em nome de Jesus. Nós vamos abrir aqui, ó, tá? 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Poder, amor e moderação. Olha só isso. Eu quero enfatizar mais a parte do poder, porque o amor, mesmo que a gente faça de forma técnica, até que é fácil, né? Você amar, porque amar é você se doar. Ser moderado também, né? Relativamente seria algo fácil. Você está no trânsito lá, alguém te fecha, você segurar a onda. A tua mulher, de repente, dá um negócio lá com a tua mulher, você tem que ser moderado, você tem que segurar a onda, não é assim? E vice-versa, né? Maridão também chega, dá uma folgada, a mulher tem que ser moderada, não é assim? Esse é o nosso cotidiano. Mas o poder, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? E é isso, e esse é o X da questão. Demonstrar o poder de Deus. Como eu demonstro o poder de Deus se eu estou vazio do poder de Deus? Como eu demonstro o poder de Deus se eu não creio no poder de Deus? Eu fiz um vídeo semana passada em que um rapaz, ele instala uma tela de proteção num prédio. É tela, né? Rede de proteção num prédio bem alto. Sabe o que o rapaz fez? Não sei se você assistiu esse vídeo. Ele correu, né, na sacada do prédio, pulou e se jogou naquela rede. Irmãos, isso não é uma loucura? Isso é coisa de maluco, irmãos. Mas ele sabia, ele tinha consciência do trabalho que ele fez e da qualidade daquele trabalho, daquele material. Ele conhecia o que ele fez, ele sabia que aquilo resistia, ele sabia, por isso ele confiou. Nós não vivemos o poder de Deus porque talvez não confiamos ou porque não conhecemos o Deus de poder. Isso não está ligado a tempo de igreja, não está ligado a se é pastor, se é um obreiro, seja quem for. Porque com a caminhada cristã você vai erguendo estruturas na tua mente, estruturas religiosas, estruturas que vão impedindo até mesmo da palavra fluir, da tua fé fluir, de você fluir em Deus. Quantos aqui viveram o primeiro amor? Levanta a mão. Que dias eram aqueles? Faz uma forcinha na tua memória e lembra do teu primeiro amor por Jesus. Irmãos, no meu primeiro amor, qualquer coisa eu chorava. Se eu visse um passarinho, eu chorava. Você vê Deus em tudo. Ele é o primeiro pensamento, o segundo pensamento, o terceiro pensamento. Ele é tudo. É algo tão novo para você que você não consegue se segurar, você não consegue conversar com alguém sem falar do amor dele. Você não consegue, você fica desesperado. Se alguém chega a conversar com você e fala Jesus e quer falar de Jesus, se você está no primeiro amor, você não quer mudar o assunto. Você não quer falar do futebol, você não quer falar da novela, ainda que seja a novela Gênesis, você não quer falar de nada disso. Você tem apenas uma intenção, um desejo e um amor, Jesus, não é assim? O primeiro amor, eu acredito que é um dos momentos mais próximos que nós estamos de estar cheios do Espírito Santo. Vamos para o 2 aqui, ó. Deixa esse Atos 6:10 um pouquinho para depois, tá? 2. Resplandecia o seu rosto. Vemos algo semelhante ao que aconteceu com Moisés após ficar dias
na presença de Deus. Seu rosto resplandecia. Êxodo 34, 30. Agora vai começar a ficar bom, irmãos. Moisés, quando ficava com Deus ali, por um período ele voltava com o rosto resplandecendo. Irmão, você consegue imaginar o que é isso? Que é você ficar com o rosto resplandecente assim. Você não consegue imaginar ainda isso, mas eu quero te ajudar. Imagine que acabou a luz da igreja, ficou escuro, aí de repente você vê a minha cara brilhando assim, iluminando toda essa igreja. Assim, irmão, é isso, irmão. O rosto resplandecente. Vamos continuar aqui, olha só. Êxodo 34, 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Dava até medo de ver Moisés, né? Chega perto desse cara, ele solta um raio, aí ele me mata na hora. Porque era o contato de Moisés com Deus. É o resultado de você estar onde? Na presença de Deus. É o resultado de você ter o quê? Intimidade, relacionamento com Deus. É o resultado de você investir tempo em Deus. É o resultado do teu devocional. Às vezes você entra no teu quarto e você não acredita muito que Deus está ali. Você, né, vou entrar aqui, é todo dia, tem vezes que não acontece nada, tem vezes que é um silêncio, tem vezes que é algo tão estranho, mas tem vezes que o fogo desce, tem vezes que eu choro muito, tem vezes que eu grito aqui, tem vezes que eu rolo no chão, mas tem vezes que não é assim. Quem já levou um gelinho de Deus aqui? Aquele gelinho assim, você vai lá, Senhor, e sabe, parece que aquela oração não passa nem do teto do teu quarto. E aí você se sente pequeno, você se sente frágil, aí você já pensa que tem um pecado te atrapalhando. Aí você, Senhor, me perdoa dos pecados, tem alguma coisa aqui que não sabe, mas é Deus provando o coração, irmãos. É Deus provando o coração, para ver se realmente você quer. Amém? Olha só, gente, Deus, ele procura um coração. Deus não procura estruturas. Entendam isso. Quando Deus quer fazer com que a igreja se mova, Ele não procura um prédio igual esse aqui. Ele não procura um CNPJ, uma placa de igreja. Ele procura um coração, irmãos. Isso aqui é só um detalhe. Isso aqui só está protegendo a gente da chuva e do frio. Mas não é isso. Deus, ele quer encontrar em você um coração disposto. Um coração que deseja a presença dele como Moisés desejava. Às vezes a gente vai para o nosso devocional, para o nosso quarto, e lá dentro fica aquela vontadezinha de sair logo. Não, eu vou ficar 1 hora aqui, porque, nossa, fiz uma devocional de 1 hora. A gente fica no quarto, às vezes, sabe, dando aquela engambelada. Às vezes nem é no quarto. Às vezes nem vai para o quarto também. E a vida vai passando. É tanto embaraço nessa vida, irmãos. É tanto roubo de tempo. Celular. É tanta distração, é tanta coisa que te rouba de Deus, irmãos. E o diabo sabe disso. E se tem uma coisa que o diabo trabalha, é para roubar o teu tempo com Deus, é para roubar a tua fé, é para tirar você de um momento que pode mudar a sua vida para sempre. E aí a gente vem para a igreja, senta aqui, levanta os braços, canta e fala: eu estou cheio do Espírito Santo. E não está nada. Você tem sentido arrependimento? Arrependimento. De repente você está assim, você está parado assim, aí você começa a sentir um arrependimento. Aí você não sabe nem do que é, mas você está sentindo um arrependimento que vem da parte do Espírito Santo. Até mesmo dos teus pecados ou dos pecados da cidade, da nação. Você começa a sentir um arrependimento? Quem sente isso? Oh, glória. Tem bastante gente cheia de Espírito Santo aqui, hein? O Espírito Santo, ele tem total controle sobre a tua vida. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é real?
Porque aqui dentro, irmãos, a gente sabe fantasiar bem. A gente mexe, a gente pisa forte. Não é errado não, tá? Mas isso é uma manifestação da nossa alma, do nosso corpo. A gente pula, a gente faz aqueles negócios com a mão, né? Não vi tanto mais isso, mas a gente faz isso. E eu falo porque eu sou da casa. Não é verdade? Eu já pulei também, eu já levantei a mão, eu já balancei, eu já fiz tudo também isso. Só que chega uma hora que você descobre que você acha que isso é o Espírito Santo. Mas também pode ser em alguns casos, tá? Mas você acha que para mim estar cheio eu preciso tremer a mão igual o outro lá está tremendo. E aí você treme a mão culto após culto, você se mexe, você se faz, e aí um dia você descobre que você, puxa, não é isso ainda. Não é isso ainda. Eu ainda estou caindo naquele pecado lá. Eu não consegui me libertar ainda da pornografia. Eu não consegui me libertar da mentira. Mas espera aí, eu balanço a mão, cara. Eu pulo, eu rodopio. Eu sou canela de fogo. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Glória a Deus para quem faz isso. Amém? Mas ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é você vencer o pecado, vencer a tentação, irmão. Isso é um dos frutos. É você ter o poder, a liberdade do não. Eu não quero isso aqui no meu celular. Eu não vou abrir essa mensagem. Eu não vou fazer isso. Ainda que você esteja sozinho, porque quando você está sozinho, é você mesmo. Como a pastora Rosângela falou aqui na semana passada. É ali que é você. Você não vou abrir isso aqui não, cara. Exclui na hora. E não é isso, irmãos. Amém? Vamos começar a entrar agora numa história maravilhosa aqui que mostra alguém cheio do Espírito Santo em ação. Quem conhece Estevão? A história de Estevão rasga o nosso coração, irmãos. Eu sei que qualquer um que lê essa história aqui vai se sentir mal. Hoje no café da manhã a gente estava lendo isso aqui, eu e minha esposa, e no fim a gente chorou porque é algo muito profundo, gente. E isso é estar cheio do Espírito Santo. Não é estar aqui por convencimento, não é por manifestação de... Ainda que o Espírito Santo te use para pular saltos de 5 metros de altura, tudo bem, amém. Se for Ele, glória a Deus. Mas não se apegue a essas coisas, a fórmulas. Hoje o Espírito Santo está nessa música aqui, ó. Não é isso também. Foi para a liberdade que Ele te chamou. Ser livre, irmãos. Escravo de Cristo. Mas ser livre de todo desejo pecaminoso, de tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, porque eu vivo isso. Eu já fui escravo do pecado. E só quando eu tive um contato maior com o Espírito Santo, foi que eu consegui me libertar das minhas mazelas, daquilo que me prendia, daquilo que não deixava eu avançar nunca. E eu aprendi de forma de moído mesmo. O Espírito Santo falou assim, é assim que você vai fazer, é assim que você tem que andar. E desde o primeiro dia que eu entendi, irmãos, eu não larguei mais de agir como Ele quer. Mas ainda falta, ó, falta muito para o Vagnão ainda. Porque o estar cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o número de inscritos no meu canal, que cresce toda hora. Não tem nada a ver com o salário que você ganha, se é grande ou é pequeno. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com uma outra dimensão, com uma outra... É uma outra visão, irmãos, é uma outra coisa. São coisas do alto. Atos 6:1, tá? Que é para você entender como que Estevão caminhou até o último dia de vida dele. Olha só. Eu vou pular logo vamos ler esse capítulo aqui. Pastor Johnny, pode ser 44 versículos? Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia. É legal, sabe? Na pregação. Olha só.
Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Leia vocês agora. 1, 2, 3. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Havia uma necessidade. Então vamos levantar a gente, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Não pode ser ninguém convencido, tem que ser gente cheia do Espírito Santo. Amém? Cheia do Espírito Santo. Olha só. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. Esse é o principal. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, vírgula, homem cheio de fé e do... Fala esse nome lindo com muita força. Cheio do... E Filipe e Prócoro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Você percebeu um detalhe aqui? Que a Bíblia só fala de Estevão cheio do Espírito Santo, dos outros não fala. Vocês perceberam isso? Enfatizado aqui, ó. Chama aquele cara porque ele é cheio do Espírito Santo. Porque quando ele está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a dar fruto. Você dá fruto. Os frutos do Espírito. Você põe a mão e os enfermos são curados. É manifestação de quê? Poder. Poder. Ser cheio do Espírito Santo, não tem como alguém olhar para você, se você estiver cheio mesmo, e não perceber isso. Porque para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter o quê? O tete a tete com Deus, igual Moisés tinha. Tem que resplandecer o meu rosto. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim, ó, existe algo diferente em você. Tem pessoas aqui que faz tempo que não ouve isso. Há quanto tempo você não ouve? O que tem de diferente em você, cara? Eu quero, que alegria é essa daí? Me fala, cara, você começa a falar e me dá vontade de chorar. Há quanto tempo você não ouve isso? Isso pode estar dizendo o teu nível, do tanto que você está cheio do Espírito Santo. Sabia disso? Porque o coração fala do que, a boca fala do que o coração está cheio. E se você não está cheio do Espírito Santo, você vai falar de tudo menos dele, ou das coisas que ele está fazendo. Irmãos, essa palavra me rasgou de cima a baixo, irmãos. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você? E você? Nós temos uma opção, estava conversando com a esposa no carro, de viver um evangelho teórico, né? Aquela fé mediana, ou de viver coisas poderosas, gente. Mas ele procura um coração. Será que ele vai encontrar esse coração aqui hoje, no meio de nós? Um coração que está com uma vontade imensa da sua presença, um coração que está disposto a ser cheio, um coração que está disposto a ser restaurado pelo Espírito Santo, um alguém que está disposto a dar os frutos, um alguém que quer orar e demonstrar o poder de Deus através dele. Será que tem gente assim aqui hoje? Por que tem lugares que Deus derrama a presença dele de um jeito tão poderoso e tem lugares que não? Você sabe por quê? Eu estava lendo um livro uma vez, chama Caçadores de Deus. Os irmãos saíram para evangelizar e perceberam que próximo ao prostíbulo, onde eles estavam evangelizando, eu acho que era um prostíbulo ou era uma casa de boate lá.
O coração daquelas pessoas que estavam lá dentro estava tão sedento de Deus, que a presença de Deus se manifestou dentro daquele lugar. Dentro daqueles lugares onde a nossa religiosidade não permite. Como assim Deus vai se manifestar dentro de um lugar desse? Com uma mulher da vida aí? Como assim? É porque Deus procura um coração. O espírito dessas pessoas clama por Deus incessantemente. E essas pessoas aguardam ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E esse cara que escreveu o livro, ele falou assim, ó, mas na minha igreja estava gelada, a igreja estava fria. Porque as pessoas lá dentro estavam enfadadas, estavam todo mundo, tá ótimo assim como eu estou, minha vida está ok, já comprei meu carro, já está tudo certo. Quem é Espírito Santo? Mas num lugar onde existe necessidade, onde existe vazio de Deus, é o lugar que Deus quer preencher. É o lugar que Deus quer fazer algo maravilhoso. Mas se você estiver cheio de você mesmo e das coisas que você quer, das suas vontades, não vai ter como Deus trabalhar. Porque você só está convencido. Você acha que porque serve na igreja ou está aqui há 20 anos, você já é um querubim, você não é. Porque você pode estar frio hoje, gelado, duro, uma pedra de gelo, morno. O Espírito Santo quer encher o teu coração, como encheu o coração daquelas mulheres da vida. E aquele pastor entendeu que para haver o Espírito Santo, para que acontecesse algo, tinha que haver fome, fome da presença de Deus, fome de verdade. E eles começaram a buscar a Deus incessantemente, mas irmãos, era buscar a Deus. Não é aquela oração que a gente faz de meia hora que a gente cansa e acha que tocou no céu, e a gente não tocou em nada. Não é aquele negócio, aquela papinha de nenê, é feijoada, irmãos. É busca incessante, é arrependimento de pecados, é se arrepender, é intercessão, irmãos. Quando o Espírito Santo começa a te encher, você começa a olhar mais para o teu próximo, sabia disso? Ele não quer te encher para que você seja um super poderoso. Ele quer te encher para que isso transborde nas pessoas que estão ao teu lado, na tua família, onde você estiver. E naquele momento, quando eles entenderam isso, eles fizeram um culto. Começou algo diferente naquele lugar, começou um avivamento lá. E naquele culto tinha um púlpito de acrílico, assim, de acrílico. O tempo tá ok aqui, tá? Tô controlando. Rapidinho. Naquele púlpito de acrílico, quando desceu a presença de Deus naquele lugar, sabe o que aconteceu com o irmão? O irmão foi jogado 3 metros para trás, bateu na parede do púlpito da igreja, do altar. Aconteceu uma explosão da igreja, pum! E o púlpito rachou em 2 pedaços. Pensa nisso. Sabe qual foi o resultado? Aquele culto durou 2 dias. E as pessoas passavam na frente da igreja e ninguém falava nada, e elas passavam e já, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Quando Deus se manifesta, irmão, é outra coisa. Amém? Nós estamos aqui, amém? O que estamos fazendo vale, mas a gente pode muito mais. A gente pode alcançar muito mais. Amém? Buscar incessantemente, não instigais o Espírito. É lógico, o pastor, todos têm aquela missão de falar o amém, né? Mas quantas vezes nós sufocamos o Espírito Santo dentro da igreja, irmãos? O Espírito Santo quer explodir, está encontrando o coração quebrantado. Amém. Agora é a hora disso. É lógico que Deus não é Deus de bagunça. Mas quando você fala, tenha liberdade, Espírito Santo. Irmãos, se prepara que Ele vai pegar você na fila do mercado, onde você estiver, irmãos. Amém? Não é só aqui dentro, não. Ele vai te pegar onde você estiver, irmãos. Não fala amém para o Espírito Santo. Fala, me usa, me enche, me queima. Eu quero arder de paixão por Ti todos os dias da minha vida. Diga, Espírito Santo, eu te quero. Então, ele foi escolhido porque era cheio do Espírito Santo. Amém?
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão estava tão cheio que ele falava, irmãos, e o negócio pegava, irmãos. Sabe aquele negócio que fala e algo está cortando você por dentro? E era muito poder, era convencimento, era sabedoria, era uma máquina em pleno funcionamento, no propósito de Deus, plano de Deus. Era assim que Deus queria e assim que ele agia. Vamos avançar aqui. O Estevão estava tão cheio, que o seu trabalho era nobre no meio deles. Depois disso, ele foi colocado diante do Sinédrio, tá? Estou até suando aqui que eu estou com anseio para terminar, mas ó, preste atenção, é rapidinho. Ele estava ansioso, né? Ele não estava ansioso nada. O que isso tem a ver? Nada, eu falei sem querer. Eu estou ansioso para terminar. Irmãos, olha só, é sério, eu estou querendo terminar aqui. Irmãos, ele estava tão cheio do Espírito Santo que foi escolhido. Logo depois, ele incomodou tanto que ele foi colocado diante do Sinédrio. O Sinédrio foi o mesmo Sinédrio que condenou Jesus, que matou Jesus. Ele foi colocado diante da religião em pessoa, os doutores da lei, a minha experiência, porque é assim, porque é assado, porque às vezes nós temos aquele negócio, não é desse jeito, ele faz assim, não é desse jeito, é assim, é o meu método. O Espírito Santo também não está em método, ele só quer um coração, amém? Um coração, amém? Tem corações aqui? Glória a Deus. Ele foi colocado em frente ao Sinédrio e começou uma discussão lá. E sabe o que ele fez? Ele não se calou, porque naquela hora o Espírito Santo o encheu de sabedoria e ele começou a falar uma série de verdades que eu ia ler aqui e não vou mais. Olha, irmão, só faltou o Sinédrio chamar ele de fascista. Seu fascista, Estevão, só faltou isso. Que ele fez os caras ranger os dentes de raiva. Amém? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Falou o que tinha que ser falado na hora certa, falou a verdade. O Espírito Santo o encheu de coragem. O Espírito Santo o encheu de ousadia. Irmãos, nós temos ousadia ou não? E se cai um endemoniado no meio da praça, você vai expulsar o demônio? Ou você vai sair correndo? É um exemplo, né? Mas tem gente que sai correndo. Se o Espírito Santo falar, te der uma palavra de conhecimento acerca de uma pessoa do teu trabalho, teu coração vai bater super forte. Você vai falar ou você vai se calar? Irmãos, o Espírito Santo quer te usar. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar aqui bem rápido. Aleluia. Senhor, nos dê um coração como o de Estevão. Aleluias. Aí agora aqui eu quero ler para terminar, tá? A execução sumária de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Meu Deus do céu. Mas ele, quando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde? Você está vendo, irmão, como é outra coisa? Você está cheio do Espírito Santo, você não fixa o olho em outro lugar, senão no céu e nas coisas do alto. Amém? Você não fixa o olho tanto nos seus planos, que não está errado. Mas o que toma o teu coração é o que está lá em cima. Amém? Os sonhos e os planos de Deus. Glória a Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Às vezes você vai estar numa situação que o pessoal quer te esmagar e Deus vai abrir o céu para você ver. Às vezes você vai estar numa situação, numa sinuca de bico, só vai ter um lugar para você ver, e é o céu, e Deus vai abrir para você ver. E ainda que você não esteja vendo, os céus estarão ali com você. Amém? Porque nós não nos guiamos pela vista, mas sim pela fé.
Glória a Deus. Aleluia. Então eles foram com todo aquele ímpeto contra Estevão, né? Já pegando as pedras na mão. E expulsaram-no, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, mexeu até com aqueles que foram comprados para mentir a respeito de Estevão. Porque algumas testemunhas tinham sido compradas pelo Sinédrio para falar contra ele, para acusar ele. Foi tão poderoso que essas testemunhas foram convencidas do pecado. Pegaram suas capas e lançaram aos pés de Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. Glória a Deus. 60 é a chave de ouro. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, se você está cheio do Espírito Santo, ainda que o pregador atrase a mensagem, você não fale mal contra ele. Se você está cheio do Espírito Santo, ainda que estejam tacando pedras em você, a única coisa que você vai gerar no teu coração é perdão. Se você não perdoa, irmão, deliberadamente, se você é resistente em perdoar, você não está cheio do Espírito Santo. Você está se enganando. Se você está lutando para perdoar, orando em nome de Jesus, eu perdoo fulano, é uma coisa. Mas se você já se contentou e tem aquele mal no teu coração contra alguém, você não está cheio do Espírito Santo. Se você, quando está recebendo pedradas, você pega essas pedras e joga de volta, você não está cheio do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé? Nós ouvimos a respeito de histórias de avivamento em vários lugares do mundo. E um desses é o país de Gales. Você já ouviu falar da história do avivamento do país de Gales? Quem já ouviu falar? Poucas pessoas. No país de Gales existia uma igreja como a nossa, como é aqui. Só que dentro dessa igreja existiam homens um homem chamado Evan Roberts, que ele tinha uma sede, irmãos, que ele não se contentava em viver aquela vida que ele vivia. Ele estava na igreja, tinha o trabalho, ele tinha a vida dele, mas algo faltava. Você se sente assim, que algo está faltando ainda? Você tem ministério, você tem um dom, você tem amigos, você tem carro, você tem emprego, não te falta nada, mas alguma coisa ainda não aconteceu. Você se sente assim? Quem sente assim, levanta a mão bem alto. Eu me sinto assim, irmãos. Às vezes as pessoas me encontram e falam: nossa, seu canal, não sei o que lá. Cara, isso não é nada. Não é tudo ainda. Eu quero mais, cara. Eu quero ver mais. Isso é só o começo. Você sente que você está só no começo de algo muito grande? Então você precisa do Espírito Santo de uma forma que você nunca o conheceu. Você precisa de um encontro real com o Espírito Santo. Você precisa que o teu coração seja cheio de verdade. Não de forma como você está achando que é hoje, mas é de um jeito muito mais forte, muito mais profundo. Você tem que mergulhar. Você tem que sair da altura da água nos tornozelos e se jogar logo dentro dessa lagoa que é o Espírito Santo. Para que Deus possa fazer de você um remanescente de avivamento verdadeiro onde você está. Porque se a presença de Deus estiver de verdade no teu coração, quando você abrir a boca vai haver transformação. Se o Espírito Santo estiver verdadeiramente dentro de você, quando você orar vai acontecer um milagre, você não vai sentir medo. Se você for cheio mesmo do Espírito Santo, você vai vencer a depressão. Eu respeito os médicos e os remédios, mas temos vivido um tempo em que facilmente filhos de Deus têm caído em depressão.
Ah, Wagner, então quer dizer que você é o cheião do Espírito Santo? Não. Mas se você encher, vai se manifestar um poder sobre você que você não vai entender. E você não vai sentir essa depressão nunca mais na tua vida. Você não vai precisar de um remédio para você se sentir bem ou para dormir. Irmãos, isso pode soar para você muito religioso. Ele está falando contra remédio, contra médico, contra um psicólogo, não é isso. Eu estou falando do Espírito Santo, manifesto verdadeiramente na minha e na tua vida, que transforma, que liberta, que salva, que tem o poder de regenerar o teu coração e te fazer de verdade alguém cheio da presença dEle. Tem pessoas que pegam depressão porque escutam outras falar. Você é contaminado com isso. Irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. Ele é poderoso. Levante suas mãos, diga, Ele é poderoso. Ele é poderoso. O louvor pode cantar se quiser, se der tempo. Vamos fazer uma oração aqui. Fala, Senhor, encontra o meu coração nessa noite. Olhe para Ele, não olhe para mim agora. Busque o Espírito Santo agora como você nunca fez. Fala, Espírito Santo, quebra as estruturas do meu coração. Quebra a minha religiosidade, a minha conformidade com o que eu estou vivendo. E agora, em nome de Jesus, me renova, me enche com a Tua presença. Me enche com a Tua presença. Me enche com o Teu fogo. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a Tua igreja que ora a Ti nesse momento. Em nome de Jesus, que o Teu fogo, o Teu Espírito venha sobre a Tua igreja, Pai. Diga para Ele, Espírito Santo, coloca fome no meu coração pela Tua presença. Uma fome que eu não posso controlar. Uma fome que eu não posso controlar. Fale com Ele. Aleluia. Abaxere baralabaxere baralabá. Xaralabaxore baralabarabá. Xere baralabarabaxore barabalabaxore maná. Aleluias.